Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o IANSP. E aqui a gente já teve muitas aprovações e eu tenho certeza que você vai fazer parte do nosso número aí de aprovações no próximo ano. Se você ainda não me conhece, meu nome é Adriana, sou professora de pediatria aqui na pediatria e estou muito feliz em estar com você nessa reta final. Vamos junto então? Galera, quero relembrar, antes da gente começar, relembrá-los de como é a pediatria no IANSP, tá? Então, é um modelo de prova aí que vai de A até E. De modo geral, a gente tem os enunciados mais curtos, mais objetivos, então uma prova menos cansativa, que predomina a memorização. E uma coisa que eles gostam muito são classificações, definição diagnóstica, critérios diagnósticos. Eventualmente, eles vão cobrar agente etiológico e conduta, tá bom? A maior parte das questões cobradas são de pueri, tá? Num nível de dificuldade, a gente tem aí a maior parte das questões com nível moderado, ok? Relembrado isso, bora conversar sobre o nosso primeiro tema, que é doenças exantemáticas, tá? Aqui a gente tem algumas queridinhas da prova, tá? A prova gosta muito de eritema infeccioso, exantema súbito e doença de Kawasaki, tá? E aí, mas a gente vê em menor quantidade, eles cobram também varicela, mas em menor quantidade. Dentre essas todas, a que mais cai dentro do IANSP é o Kawasaki, e por isso que é dele que a gente vai falar agora, tá bom? Vamos lá então. Kawasaki, ele é então uma vasculite de vasos de médio calibre e é a maior causa de doença cardíaca adquirida nos países desenvolvidos, tá? Geralmente aí acomete crianças abaixo de 5 anos e preferencialmente do sexo masculino. E para nossa tristeza, é uma doença de etiologia desconhecida, tá? Em relação à clínica da doença, a gente tem aquela clínica clássica, né? Que é uma febre com duração de pelo menos 5 dias, geralmente uma febre alta e que não responde bem aos antitérmicos. E além disso, precisa ter 4 dos próximos 5 critérios que a gente vai falar, tá? Ou seja, que são eles, né? Alterações de membros. E aí, a gente pode ter um eritema de palmas e plantas, edema de mãos e pés, descamação periungueal. Além disso, um exantema polimorfo. Pode ser ainda maculopapular, escarlatiforme, que geralmente acomete região de tronco e região inguinal, tá? Além disso, a gente tem hiperemia conjuntival não exudativa e isso chama atenção, porque a conjuntivite do Kawasaki, ela é diferente de uma conjuntivite de outras doenças, por exemplo, como o sarampo. Aqui no Kawasaki, ela não é exudativa, ela só tem essa hiperemia conjuntival e realmente você não vê nenhum conteúdo exudativo saindo, tá bom? Posso ainda ter alterações de lábios e boca, tá? Como eritemas, fissuras, hiperemia, língua em framboesa e linfonodopatia cervical maior do que 1,5 centímetro, que geralmente é unilateral. Falei de forma corrida os critérios clássicos da doença de Kawasaki. Eu sei que até aqui você falou, ai, quero chorar, porque eu não sei como eu decoro isso daqui. Calma, macetes vêm por aí, macetes estão à vista, ok? Mas só para te relembrar, eu preciso ter febre então pelo menos 5 dias, e aí eu posso ter alteração de lábios ou cavidade oral, exantema, linfadenopatia, hiperemia conjuntival e alteração de extremidades, tá? Vamos às fotos? Essa daqui é a conjuntivite não exudativa do Kawasaki. Tá vendo que eu só tenho uma hiperemia conjuntival? Não tenho secreção desse olho. Eu posso ter esse edema de mãos e pés, essa língua em framboesa, essa descamação ungueal, beleza?
Mas o que a gente quer saber aqui é macete. E aí você vai lembrar comigo que Kawasaki dá febrão, tá? O que significa isso? Febrão com F de febre por pelo menos 5 dias, E de eritema nas extremidades, B de boca, alteração em bocas ou lábios, né? R de rache, que é aquele exantema, A de adenomegalia e O de olho. Lembra que Kawasaki dá febrão, você acerta qualquer questão. Fechou? Muito bom! Dito o macete, a gente vai para as peculiaridades do Kawasaki, que é o Kawasaki incompleto. Vamos combinar comigo que você vai guardar uma informação que eu vou te contar agora? Sempre, 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 sempre que uma questão que quiser te cobrar Kawasaki, essa criança tem que ter febre por pelo menos 5 dias. Se ela não tiver febre por pelo menos 5 dias, esquece, é outra coisa. Não é Kawasaki, não é Kawasaki incompleto, esquece. Se a questão começou a te falar febre por mais de 5 dias ou igual a 5 dias, alerta, pega o seu radar e presta atenção, porque ou eu tô falando de Kawasaki ou eu tô falando de SIMP, tá? Da síndrome inflamatória multissistêmica pós-Covid, tá? Uma dessas coisas a questão vai te cobrar. Se a febre for menor do que 5 dias, não é Kawasaki, não é, tá bom? O que muda na classificação de um Kawasaki incompleto? O critério obrigatório não muda. Eu continuo tendo que ter febre por mais de 5 dias. A única diferença aqui é que eu vou ser mais permissivo. Além da febre, eu vou considerar 2 ou 3 das outras coisas, tá bom? Ou ainda, uma febre que dura mais de 7 dias e que não tem outras explicações, tá bom? Além disso, aqui, eu tenho VHS maior do que 40, um PCR acima de 3 e 3 ou mais dessas daqui. Então, eu posso ter anemia para a idade, aumento de TGO, TGP, plaquetose, piuristério, leucocitose acima de 15 mil, albumina abaixo de 3, tá? E ou ainda, eu posso ter 5 dias de febre, mais 2 ou 3 ou febre por mais de 7 dias sem outra explicação. E aí, se o VHS for maior do que 40 e PCR maior do que 30, maior do que 3 ou mais, ou alterações ecocardiográficas, eu vou iniciar a tratar. Combinado? Então, se eu tiver qualquer uma dessas alterações, eu vou iniciar o tratamento para Kawasaki e vou considerar um Kawasaki incompleto. Mas grava aqui comigo. Eu tenho que ter 5 dias de febre, obrigatoriamente, tá? Eu vou ser mais permissivo nos meus critérios diagnósticos, então ao invés de 4, eu preciso ter 2 ou 3 e eu preciso ter algumas alterações laboratoriais compatíveis, mas eu preciso ter 5 dias. Sabe por que eu tô frisando isso? Porque eu vejo muito de vocês na prova errando por bobeira o Kawasaki. Porque você fala, ai, mas era uma febre de 4 dias, era um Kawasaki incompleto. Não! Se a febre dura maior ou igual a 5 dias, eu vou pensar em Kawasaki. Menos do que isso, esquece que a questão não tá te cobrando Kawasaki. Fechou? Vamos pro tratamento? Como é que é o tratamento de Kawasaki, galera? No Kawasaki agudo, eu vou fazer o uso de imunoglobulina 2 gramas por quilo, tá? E se mesmo após isso, essa criança evoluiu com refratariedade, ou seja, ela não resolveu o quadro com a imunoglobulina, primeira dose, eu posso fazer uma segunda dose ou iniciar corticoterapia com metilprate, tá? Além disso, eu vou fazer o uso do AS na dose de 80 a 100 mg quilo dia, até que o paciente fique afebril por 48 horas, ok? Vamos ver como é que o IANSP gosta de cobrar isso pra gente? Então vamos lá. Aqui eu tenho até uma questãozinha mais longa, que não é tanto aí a cara do IANSP, mas eles têm mudado um pouquinho de uns anos pra cá. Então vamos lá.
Uma criança de 3 anos apresenta febre alta persistente por 5 dias, conjuntivite bilateral não purulenta, olha só a dica que ele está te dando. Língua em framboesa, edema e eritema de mãos e exantema polimorfo. Peraí. Falou febre alta por 5 dias, o que a gente combinou que você vai lembrar? Kawasaki ou SIMP. Se ele falar nessa questão alguma coisa relacionada à Covid-19, você vai pensar em SIMP. Se ele não falar nada de Covid-19, eu vou pensar em Kawasaki, ok? Vamos lá então. Não há história de viagem recente. Ótimo. A criança está irritada e o exame cardíaco está normal. Dessa forma, em relação ao quadro, assinale a alternativa correta. Ou seja, ele está deixando claro para mim que eu estou diante de um quadro de Kawasaki, ok? E aí ele quer saber o que eu vou fazer a respeito de conduta. Então, eu vou administrar penibenzatina? Ele está tentando te induzir como se essa criança tivesse, por exemplo, um caso de escarlatina? Não, porque eu estou falando de Kawasaki. Usar imunoglobulina em dose alta? Sim, esse é o tratamento do Kawasaki, né? Iniciar antibióticos de amplo espectro? Não é o que vai tratar o Kawasaki, certo? Kawasaki eu preciso entrar com imunoglobulina o quanto antes. Exame cardíaco normal afasta alterações cardíacas no quadro? Não, não, não. Lembra que elas podem acontecer de forma mais tardia. Deve-se evitar o uso de ácido acetil salicílico, do AS? Não, eu preciso usar o AS, inclusive, né? Muito bom. Então, relembre comigo. Se eu tô com um quadro de febre maior ou igual a 5 dias, só que eu não fechei os 4 critérios, eu posso estar diante de um quadro de Kawasaki incompleto. E aí eu tenho que ter 2 ou 3 critérios ou uma febre a mais 7 dias sem explicação, com exames laboratoriais alterados. Se o meu VHS e PCR estiverem baixos, eu vou dar um segmento clínico fazendo uma reavaliação laboratorial. E se a febre persistir, eu vou fazer um ecocardiograma, tá? Se junto com esses sintomas, o meu paciente tiver com VHS e PCR alto, aqui eu vou procurar se ele tem 3 ou mais outras alterações laboratoriais, como anemia, plaquetose, albumina baixa, aumento de TGO, leucocitose, leucocitura, ecocardiograma alterado, tá? Se ele tiver, eu vou tratar. Se ele não tiver, eu vou só acompanhar essa criança, tá bom? Agora, em qualquer momento, mesmo fazendo segmento clínico, não teve alteração laboratorial, mas isso se mantiver, eu vou tratar como Kawasaki incompleto mesmo assim. Combinado? Relembrado isso, vamos falar um pouquinho sobre crescimento e desenvolvimento. Outra coisa que o IANSP gosta de cobrar, tá? Então, a gente vai falar primeiro sobre o peso, tá? E uma coisa que eu quero e preciso retomar com você. A maior parte dos gráficos que a gente vai falar agora tem como normalidade o Z-score que fica entre -2 e o +2. A única exceção é o IMC. Você vai usar isso como um mantra na sua cabeça. A maior parte dos gráficos que a gente vai conversar tem como Z-score normal entre -2 e +2. A única exceção é o IMC. Fechou? Vai ser o seu mantra de hoje antes de dormir, ok? Então vamos lá. Como a gente já conversou, para o peso, o Z-score normal é de -2 a +2. Se tiver acima de +2, eu tenho um peso elevado. Se tiver abaixo de -2, eu vou ter um baixo peso. Abaixo de -3, um muito baixo peso. Foca comigo, porque uma dúvida que eu recebo muito de vocês é: mas isso não é eutrofia? Isso não é sobrepeso? Não! O que classifica como eutrofia, sobrepeso, obesidade, risco de sobrepeso, vai ser o IMC. Peso é peso, IMC é IMC, fechou? Então, o peso só classifica como peso elevado, adequado, baixo peso, ok? E como é que é essa velocidade de ganho de peso? Olha como é que ela funciona. Lembra que o recém-nascido, ele perde peso, mas ele tem que recuperar o peso do nascimento até o 14º dia de vida, ok? Depois que ele recuperou o peso do nascimento, ele tem que ganhar 30 gramas por dia
até completar 3 meses de vida, tá bom? Entre 3 e 6 meses de vida, ele tem que ter um ganho diário de 20 gramas por dia de peso. Entre 6 a 12 meses, tem que ganhar de 10 a 15 gramas dia, tá? Se você quiser uma dica prática para sua vida, você vai lembrar que aos 4 meses de vida ele duplica o peso do nascimento e aos 12 meses de vida, ou seja, com 1 aninho de vida, ele triplica o peso do nascimento, ok? Relembrado sobre o peso, vamos para a estatura. Lembra o que a gente conversou do seu mantra? Você vai usar ele aqui. Para a estatura, o Z-score normal é entre -2 e +2. Fugiu disso, tá alterado. Se tá acima do +2, eu vou chamar de alta estatura. Se tá abaixo do -2, baixa estatura. Abaixo do -3, muito baixa estatura. Ok? Como é que é a velocidade de crescimento? Respira e vem comigo. A única coisa que eu quero que você decore é que ao nascer a criança nasce com 50 centímetros. Se você lembrar isso, você consegue saber o VC inteiro. Sabe por quê? Porque, foca comigo, no ano seguinte eu vou crescer metade do que eu cresci no ano anterior. Ai, não entendi nada. Calma. Vamos lá. Quando eu nasço com 50 centímetros. De 0 a 1 ano de vida, eu vou crescer metade do que eu cresci no ano anterior e, portanto, 25 centímetros. De 1 a 2 anos, eu vou crescer metade do ano anterior e, portanto, 12,5. De 2 anos até eu iniciar a puberdade, eu vou crescer metade do anterior e, portanto, 6,5. Ai, mas Dri, na tabela tá diferente. Porque eu vou contar para você que a criança pode crescer de 5 a 8 centímetros nessa faixa etária. Mas eu preciso saber dessa variação? Não. Se você decorar que é sempre metade, 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 você vai acertar qualquer questão. Só que você tem que lembrar que a velocidade de crescimento mínima tem que ser de 5 centímetros ao ano. Se essa criança crescer menos do que 5 centímetros ao ano, está errado e eu preciso investigar. Ok, muito bom. Obviamente que isso vai mudar um pouquinho na puberdade, mas como eles não cobram muito, a gente vai esquecer da puberdade nesse momento, ok? Vamos falar sobre o PC? A maior parte das tabelas que a gente vai mostrar tem o Z-score normal entre -2 e +2, com exceção do IMC. Portanto, o PC normal é quando ele está entre -2 e +2. Se ele está com Z-score acima do +2, está alterado, porque está elevado. Se está abaixo do -2, está alterado, porque está baixo, ok? Muito bom. E como é que é a velocidade de crescimento do PC? Ai, como a pediatria gosta dessas coisas, eu sei que é chatice. Mas vamos lembrar comigo? Você vai lembrar que o crescimento do PC vai ser 2, 2, 2, 1, 1, 1, meio, meio, meio. 2, 2, 2, 1, 1, 1, meio, meio, meio. Ou seja, a criança nasce com 35 centímetros de PC. No primeiro trimestre, ela vai crescer 2 centímetros mês. 2, 2, 2. No segundo trimestre, ela vai crescer 1 centímetro mês. 1, 1, 1. No terceiro e quarto trimestre, ela vai crescer meio centímetro mês, meio, meio, meio. Okidoki. O que significa que quando ela completar 1 ano de vida, ela vai estar com 12 centímetros a mais de PC do PC do nascimento. Ok? E agora vamos à nossa exceção. A exceção de todos os que a gente conversou aqui é o gráfico do IMC, que aqui tem um Z-score diferente. Porque o que é normal para o IMC? É ficar entre -2 e +1. Pensa, galera, que o Z-score do IMC é que vai classificar essa criança como obesidade, sobrepeso, risco de sobrepeso, magreza. Então aqui
esquece, a gente não vai ser mais bonzinho, ok? Então aqui a gente vai ser mais restritivo. Por isso que o meu Z-score normal de eutrofia é entre -2 e +1, independente da faixa etária dessa criança, tá? Só que existe uma particularidade, porque existe uma interpretação do gráfico de Z-score, de IMC, para crianças abaixo de 5 anos e para crianças acima de 5 anos. Sabe por quê? Porque os menores de 5 anos, a gente sabe que o IMC não é a melhor forma de eu avaliar a criança. E por isso eu dou uma chancinha para essa criança. Tanto que a gente vai classificar, existe uma classificação chamada risco de sobrepeso. Eu vou te dar uma chance. É isso que significa, tá? Então, entre -2 e +1 eu tenho eutrofia, entre 1 e 2 eu tenho um risco de sobrepeso, entre 2 e 3 eu tenho sobrepeso, acima de 3 eu tenho obesidade. Agora, acima de 5 anos, esquece. Aí o IMC já é uma boa forma de avaliar. Então aqui, galera, esquece, não tem mais chancinha para ninguém. Aqui já vem eutrofia de -2 a +1, como era antes, mais sobrepeso de 1 a 2, obesidade de 2 a 3 e obesidade grave acima de 3, ok? Esse é o único gráfico que varia, altera a classificação de acordo com a faixa etária da criança. Combinado? Relembrado disso, a gente vai agora para o nosso DNPM, ok? De DNPM, algumas coisas que eu preciso que você se recorde. Que quando a gente nasce, a gente tem um padrão motor bem imaturo. Pensa que essa criança está dentro do útero toda fletida. Ela vai começar a se estender com o tempo. E tudo isso acontece de forma crânio-caudal. Por isso que o desenvolvimento dessa criança passa a ser de flexão para tônus em extensão. Então, de flexão para extensão, sempre crânio caudal, tá? Porque quando ela nasce, ela vai nascer bem hipotônica, ainda com movimentos reflexos. Mas, conforme ela vai crescendo, aí sim eu vou tendo redução do tônus flexor, mudando para um padrão extensor, sempre no sentido crânio caudal, ok? Sabido disso, vamos relembrar aqui o nosso cabeça, ombro, joelho e pé. Eu sei que você era da turma dos baixinhos da Xuxa, certo? Então aqui a gente vai relembrar algumas coisas que nos ajudam. Lembra que o cabeça, ombro, joelho e pé muda a cada 3 meses. E aí a gente vai lembrar que a cabeça, que a criança sustenta a cabeça aos 3 meses. O ombro, a gente vai descer um pouquinho para a cintura pélvica, que a criança senta com ou sem apoio aos 6 meses. Aos 9 meses, a criança é o joelho, então ela engatinha. E aos 12 meses, ela anda com ou sem apoio, ok? Vamos falar sobre algumas particularidades disso daqui. Quando eu tenho lá com 2 meses de vida, a criança observa o rosto, ela segue alguns objetos, ela reage aos sons, né? Ela eleva a cabeça e os ombros quando ela tá em prona, ou seja, se você deixa ela de barriguinha para baixo, ela vai fazer isso aqui, ó. Fechou? Aos 4 meses, ela acompanha mais, ela acompanha com o olhar em 180 graus. Ela grita, sustenta a cabeça, porque geralmente começa lá com os 3 meses, agarra um brinquedinho na mão. Aos 6 meses, ela procura objetos que estão fora do alcance dela, ela se volta para o som, ela rola no leito, lembra que isso daqui de rolar no leito começa aos 4 meses, tá? Aos 9 meses, além de engatinhar, ela aponta para o que quer, tem o estranhamento social, ela começa a ficar em pé com apoio. Presta atenção nisso daqui. Ela fica em pé com apoio, ela não consegue andar, mas se ela se apoia nas coisas, ela consegue andar. Ela consegue ficar em pé, tá bom? Ela brinca de esconde-achou.
Aos 12 meses, aqui não é só ficar em pé, ela consegue andar com ou sem apoio, tá? Aos 15 meses começam aí as primeiras palavras, aos 18 meses ela obedece ordens, ela começa a ter um ganho maior de vocabulário. Aos 24 meses, ou seja, aos 2 anos de vida, ela já vai formular frases simples. Então, juntar palavras, sobe escadas, corre, tira uma roupinha, ok? Vamos então ver como é que eles cobram isso no IANSP? Então vamos lá. No IANSP de 23 era uma questão discursiva que ela trazia um paciente de 6 meses de vida, sexo masculino, que foi levado ao pediatra numa consulta de rotina. Segundo a mãe, a criança estava bem, está aceitando bem o aleitamento materno e a mãe conta que ainda não conseguiu levar a criança ao posto de saúde nesse mês para vacinar. Durante a consulta, no exame físico, viu que estava com um bom ganho de peso e estatura e falou tudo isso, mas o que ele queria saber mesmo era em relação ao DNPM. O que esperar do DNPM aos 9 meses de vida? E a resposta que eles queriam era engatinhar, lalação, ficar em pé com apoio ou passar do sentado para a postura em pé. Engatinhar também valia. Combinado? Sabido disso, a gente vai para o nosso tema, que é sala de parto, outro tema que o IANSP gosta de perguntar para vocês. Vamos falar então do clampeamento do cordão umbilical. Quando a gente fala de clampeamento do cordão umbilical, essa é a primeira decisão que a gente toma dentro de uma sala de parto. E por isso que eles cobram tanto, porque é muito importante, que é isso que vai definir as próximas etapas do cuidado do bebê. Em relação a isso, a gente tem duas possibilidades. Ou eu clampeio de forma imediata, ou eu clampeio de forma tardia. E o que significa clampear tardio? Em crianças maiores ou iguais a 34 semanas, isso significa clampear acima de 60 segundos. Nos menores do que 34 semanas, significa clampear acima de 30 segundos, ok? Mas eu só vou poder clampear tardio se eu tiver uma boa vitalidade ao nascer. Vamos entender então o que é uma boa vitalidade ao nascer? Primeiro a gente vai falar dos bebês maiores ou iguais a 34 semanas de vida, tá? Nesses bebês, avaliar vitalidade significa responder a duas perguntas. Esse bebê respira ou chora? Esse bebê tem tônus em flexão? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas duas, para as duas, melhor dizendo, aí sim eu posso fazer um clampeamento de cordão tardio, portanto, acima de 60 segundos, e esse bebê vai com cuidado de rotina, mas junto da mãe. Então, eu vou prover calor, vou manter vias aéreas pérvias, reavaliando vitalidade, mas com esse bebê com a mãe. Se esse bebê recebeu um não para uma dessas perguntas, esquece. Aqui eu vou clampear de forma imediata. E presta atenção aqui comigo. Enquanto alguém está clampeando o meu cordão, eu tenho um outro obstetra ou mesmo fazendo estímulo tátil no dorso do bebê. Mas presta atenção porque o estímulo tátil nunca pode atrasar o meu clampeamento imediato do cordão. Ele vai ser feito simultâneo. E, obviamente, se eu precisei clampear imediato, esse bebê vai para mesa de reanimação, não vai para a mãe, tá? Se eu tô falando de um bebê menor do que 34 semanas, a ideia é a mesma. Respira ou chora? Tem tônus muscular em flexão? Se a resposta for sim, eu posso clampear tardio, mas até por mais aí de 30 segundos, o tempo diminui. Só que aqui eu não vou levar esse bebê para a mãe. Ele obrigatoriamente, independente se eu clampear tardio ou não, ele vai para a mesa de reanimação, tá bom? E se receber um não para uma dessas perguntas, esquece, clampeia tardio, simultâneo a esse clampeamento, vai fazer estímulo tátil de dorso e ele vai para a mesa de reanimação, tá? Portanto, se eu tenho um bebê maior ou igual a 34 semanas, eu vou avaliar a vitalidade. Boa vitalidade, clampeio tardio por mais que 60 segundos. Não tenho uma boa vitalidade, clampeio imediato.
Se for abaixo de 34 semanas eu vou e tiver com boa vitalidade, eu vou clampear tardio, mas acima de 30 segundos. Não tem boa vitalidade, clampeio imediato, ok? Aí, eu clampeei esse cordão. Vamos supor que eu clampeei esse cordão imediato. Eu vou precisar levar à mesa de reanimação. Lá na mesa de reanimação, eu vou fazer alguns passos iniciais. Quais são eles? Prover calor, secar o corpo e a fontanela, posicionar a cabeça em leve extensão e aspirar vias aéreas, sempre primeiro boca e depois narina. A dica aqui para vocês é usar o pós-parto. Então, P de prover calor, S de secar, P de novo de posicionar a cabeça em leve extensão e A de aspirar boca e narina se for preciso. Depois que eu fiz isso daqui, eu vou avaliar essa criança. O que especificamente? Frequência cardíaca e o ritmo respiratório, tá? Ou seja, vamos lá. Fui lá receber uma criança. Avaliei gestação acima de 34 semanas, maior ou igual a 34 semanas, ok. Avaliei vitalidade. Respire e tem bom tônus? Se sim, cuidado de rotina da mãe. E se ele for acima de 34 semanas, também, né? Pode ir com a mãe tranquilamente. Se não, aí ele vem para mim. Então, se ele não respira ou não tem bom tônus, aí clampeio imediato, vem para a mesa de reanimação. Aqui eu vou fazer o pós-parto. Então, prover calor, secar, posicionar a cabeça e aspirar se necessário. Feito isso, eu terminei isso, eu vou avaliar a frequência cardíaca e a respiração dessa criança. O que eu preciso avaliar? Frequência cardíaca menor do que 100? Ou apneia ou respiração irregular? Se não, galera, eu vou avaliar se ele tem desconforto respiratório ou não. Retração de fúrcula subdiafragmática. Se tiver, eu vou precisar monitorar esse paciente e avaliar se não vale a pena colocar ele num CPAP. Agora, frequência cardíaca abaixo de 100, ou apneia, ou respiração irregular, esquece, aqui eu venho direto para minha VPP. E no momento que eu indiquei VPP, eu vou iniciar a monitorização cardíaca e de oxigenoterapia, de oximetria para essa criança, tá bom? Só que detalhe, disso daqui até isso daqui, eu tenho 60 segundos, que são os 1 minuto de ouro aí da pediatria, tá bom? 60 segundos eu tenho para fazer tudo isso aqui, fechou? Como é que é, então, a minha VPP? Lembrar sempre, porque tem questão que pede isso. Quando eu indico o VPP, eu vou fazer já a monitorização cardíaca e oximetria dessa criança. Nesse momento, eu vou precisar posicionar a cabeça em leve extensão de novo. Lembra que o bebê é molinho? Eu posicionei, mas ele já voltou atrás de novo. Então, eu preciso posicionar a cabeça em leve extensão de novo. Usar uma máscara adequada para esse bebê, sempre fazendo o C e o E, para que eu consiga acoplar essa máscara nesse bebê. Combinado? E qual que é o ritmo que eu vou fazer a VPP? Sempre aperta, solta, solta. Vou fazer a VPP por 30 segundos. E 30 segundos significa um ciclo. Combinado? Além disso, eu preciso iniciar com uma FiO2 de quanto? Se eu estou falando de um bebê maior ou igual a 34 semanas, eu vou iniciar em ar ambiente. Se for abaixo de 34 semanas, eu vou iniciar com uma FI de 30%, ok? Vamos lá então no nosso fluxograma, voltar nele. Avaliei frequência cardíaca e respiração, algum dos dois não tá legal, inicio minha VPP. E já monitorizo tanto cardíaco quanto oximetria. Fiz a minha VPP. A frequência cardíaca continua abaixo de 100? Se sim, aqui, galera, eu vou ajustar a técnica. Faço de novo. Não melhorou? Eu vou ir titulando esse oxigênio para ele, é a minha FiO2. E se mesmo titulando O2 não melhorou,
aí eu vou considerar fazer uso de uma máscara laríngea ou entubar esse paciente, tá? Lembrando que o que significa segurar uma técnica adequada? Ajustar a máscara na face, ver se não tem alguma obstrução de via aérea, ver se eu não estou fazendo uma pressão insuficiente, tá bom? E se mesmo assim não der certo, eu posso pensar em usar uma máscara laríngea. Mas eu só posso usar máscara laríngea se esse bebê tiver mais do que 2 quilos e for maior do que 34 semanas. Antes disso, não posso usar, tá? Então, como que eu vou fazer aqui? Primeiro ciclo eu vou fazer com VPP com máscara, vou checar a técnica. O segundo ciclo vai ser minha VPP com máscara, com uma FI de 21%, se eu tô falando de um bebê acima de 34 semanas. Vou fazer, não deu certo, vou aumentar a titulação de O2, não deu certo, aqui eu vou para máscara laríngea ou entubar esse paciente, tá? Então, retomando, indiquei a VPP, iniciei monitorização, mesmo assim, FC menor do que 100, eu vou assegurar uma VPP adequada, considerar oxigênio suplementar e considerar máscara laríngea ou intubação. Se mesmo fazendo isso, FC menor do que 60, aqui não tem jeito. Eu intubo para depois fazer a massagem cardíaca. Combinado? Vamos ver como é que caiu no IANSP de 2022? Aqui eu tenho um recém-nascido em sala de parto, com uma idade gestacional de 39 semanas, parto normal. Ele nasceu hipotônico e sem choro. Lembra quais são as 2 perguntas da vitalidade? Respira ou chora? E a segunda é, tem tônus em flexão? Se responder um não para uma dessas perguntas, esquece que eu já tenho que clampear imediato, ok? Portanto, para esse bebê, mesmo ele tendo nascido com uma boa idade gestacional, parto normal, ele está hipotônico e sem choro, esquece. Clampeio tardio e vem para a mesa de reanimação. E aí ele vai te perguntar qual que é a conduta que você vai fazer. Vamos lá? Letra A, clampear imediato e levar a berço aquecido para medidas de reanimação. Exatamente isso que a gente conversou. Combinado? Espero que vocês tenham aproveitado e a gente se vê na próxima e arrasem na prova. Tamo junto. Até lá!